Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Eu sou a Clara e vamos falar sobre feminilidade bíblica. O que é uma mulher na Bíblia? O que é o ideal de mulher na Bíblia? Será que a gente está sendo o ideal de mulher? Vamos ver. Bom, o que é uma mulher? Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que não sabe, tá? Tem gente que não sabe. Você pergunta pra pessoa, a pessoa não sabe o que é uma mulher. Inclusive tem um documentário só sobre isso. O cara vai perguntando o que é uma mulher e tem gente que não sabe responder. Mas, enfim, o que é uma mulher? É uma pessoa que tem suas características predominantemente biológicas femininas, tá? Então, essa pessoa, o que predomina nela são características biológicas de uma mulher, de uma fêmea. Por que eu tô falando isso? Não estou falando quem tem características apenas de fêmea. Porque existem pessoas intersexo, tá? E pessoas intersexo, elas são ditas como não binárias pela ideologia de gênero. Biologicamente não binárias. Mas na verdade não, elas têm uma característica, elas têm um sexo que é mais, que dá pra ver mais. Inclusive, existem alguns casos para trás nas Olimpíadas. O que aconteceu? Começaram a falar que tinha uma mulher trans no boxe. Tava lutando boxe. Não era uma mulher trans, tá? Era um homem intersexo. Por quê? Porque ele tinha características femininas, tá? Algumas características femininas, só que o que predominava era o masculino. Produzia mais testosterona. Foram pegar exame da região pélvica dessa pessoa e descobriram que tinham testículos internos. Então, assim, mesmo que a pessoa seja intersexo, ela tem sexo binário. Não existe intersexo hermafrodita verdadeiro. Não existe uma hermafrodita verdadeira na espécie humana. O que é hermafrodita verdadeira? É uma pessoa que produz tanto gameta feminino quanto gameta masculino. Isso não existe nos seres humanos. O que existe são pessoas que têm características secundárias de um sexo, mas é de outro. Entendeu? A pessoa produziu seios, mas ela é um homem. A pessoa produz testosterona em excesso. E aí ela começou a desenvolver barba, mas ela é uma mulher. Entendeu? Isso existe. Mas são casos especiais. E são pouquíssimas pessoas. Entendeu? Não chega nem quase 1% da população em algumas pesquisas que fazem. Outras podem chegar perto de 2%, mas não chega nem a 2%. Nas pesquisas mais importantes. Ah, não dá pra como pesquisar em todas as pessoas da espécie humana. Não dá, mas dá pra ter uma noção. Né? Porque senão a gente vai invalidar todas as pesquisas que existem na face da Terra. Né? Mas enfim, vamos falar agora o que é mulher feminina. Mas, Clara, o que é feminilidade bíblica? O que a Bíblia diz sobre feminilidade? Bem, a gente tem que primeiro cancelar uma coisa, tá? Feminilidade não é frufru, tá bom? Mulheres femininas gostam de se portar como mulheres? Com certeza, e devem se portar como mulheres. A Bíblia diz que homem deve vestir roupa de homem e mulher deve vestir roupa de mulher. Ou seja, não é pra você misturar as coisas, não é pra você se vestir como um homem, tentar parecer um homem. É pra você tentar ser uma mulher. Ideal. As pessoas olham pra você e veem feminilidade. Mas isso não é o que deve ser o ideal de mulher. Uma mulher ideal usa roupa de mulher. Qualquer um pode usar roupa de mulher. Um homem pode usar roupa de mulher. Ele vai virar uma mulher? Não. A roupa deve transparecer o que tá por dentro, tá? E o que tem que estar por dentro?
Bom, a Bíblia vai elogiar algumas mulheres. Eu creio que se Deus fez mulheres diferentes dos homens e ele tratou isso como coisas com um corpo feminino, Deus quer que também nossa alma seja feminina, né? Não quer que a gente se separe do nosso corpo, seja uma alma masculina, uma alma ser humano, né? Se não existe alma feminina, também não vai existir alma masculina. Você vai ser uma alma ser humano e o corpo vai ser feminino. Não, porque o corpo também influencia na alma. Se eu tenho uma mulher, ela vai ser mãe. Então a sua alma ela vai agir de uma forma maternal. E aí que eu quero chegar. Feminilidade bíblica é maternal. Eu trouxe algumas mulheres, mas eu quero me atentar a Débora. Débora foi dita mãe de Israel, porque ela era juíza de Israel e ela cuidava daquele povo. Vou trazer também um exemplo de Dorcas. Dorcas, ela não é dita mãe, mas ela tem uma atitude de mãe. Ela olha para os pobres como uma mãe olha para os seus filhos. Ela olha com piedade, com misericórdia, com cuidado. Ela vai lá e vai costurar, ela vai fazer roupa para quem não tem roupa. Ela vai se preocupar com a vestimenta das mulheres que são pobres, dos órfãos. Olha que mulher digna, né? Esther vai ser dita cheia de graça e benevolência e vai cuidar também de um povo. Ela vai se preocupar com o povo. Ela não vai ligar só pra, eu tô aqui, eu, de boa. Vou me preocupar com todo mundo do meu povo morrer? Não vou, porque só eu vou correr risco de morrer também? Não. Ela foi lá e ela foi falar com o rei, olha, não mate o meu povo. Meu povo, eu devo cuidar. Ela foi lá e cuidou. Aí a gente também tem Raabe. Raabe teve um ato de fé e cuidou do povo de Israel também. Ela foi lá e, além de cuidar do povo de Israel, né, cuidar para que o povo de Israel vença a batalha, ela cuidou da família, dos amigos, das pessoas que ela amava e colocou todo mundo na casa dela para todo mundo estar protegido e não serem saqueados. Olha que lindo. A gente também vai ter Ruth, que cuidou da sua sogra. Ela foi lá e cuidou da sogra, buscou superar as dificuldades da vida e conseguiu uma nova família, uma nova vida. Foi totalmente restaurada. E o que a gente conclui? Todas essas mulheres cuidaram. Todas as mulheres tiveram atitude de cuidado. E um cuidado maternal. Ah, mas foi com a nora. Mas foi um cuidado de amor. Foi um cuidado de preocupação se essa pessoa está bem. E o que uma mãe sempre faz? Filho, você está bem? Filho, você precisa de alguma coisa? Você está entendendo? A feminilidade é maternal. Porque o que diferencia o homem da mulher biologicamente é a sua capacidade de gerar, a capacidade de ser mãe. Tudo no corpo da mulher é idealizado para ser mãe. Isso nos diz alguma coisa. Se Deus fez as mulheres para serem mães, Ele quer que elas sejam maternais. Isso significa que todas as mulheres devem ter filhos? Bom, não necessariamente. Existem mulheres que não podem ter filho. Existem mulheres que vão viver na sua solteirice a vida toda. Vão ter mulheres que, apesar de um dia terem filhos, elas ainda não têm esses filhos.
mas elas devem ser um símbolo de cuidado. As pessoas devem olhar para ela e pensar, essa mulher cuida. Ela cuida no ensinar, no evangelizar, no pregar. Ela cuida no orar. Ela cuida na preocupação com a igreja, no cuidado com os pobres. Ela cuida das pessoas, ela cuida da igreja. É uma mulher cuidadosa, misericordiosa, piedosa. Preocupa se as pessoas estão bem. Preocupa se o ambiente está agradável. Você tá me entendendo? Deus fez as mulheres para serem maternais. Eu posso ter 14 anos, mas eu sempre busco cuidar dos outros. Me preocupar. Fulano tá bem? Vamos lá. Vamos orar. Vamos buscar ensinar as pessoas. O meu ministério, ultimamente, está voltado para pregação. E quer cuidado maior do que ensinar a palavra de Deus? Eu sonho no dia em que as pessoas vão olhar para mim e pensar, essa mulher é um símbolo para mim de cuidado, porque nela tem a palavra, nela tem oração, nela tem sabedoria. Eu não digo que eu sou um exemplo, eu tento ser, mas eu não sou um exemplo. Quem tem que ser nosso exemplo deve ser Jesus. Ah, mas Jesus não era mulher. Não era mulher. Mas Jesus, ele nos mostra qual é o fim da graça, o que é graça, o que é humildade, o que é amor. E nas nossas peculiaridades femininas, de embelezar, de saber cuidar de uma forma materna, a gente vai exercer o que Deus fez. A gente vai exercer um cuidado, uma piedade pelas pessoas. Uma mulher boa, ela é piedosa. As pessoas olham para ela com cuidado. As pessoas olham para ela e veem o amor de Deus. É isso. Se inspirem em Jesus, pensando nas peculiaridades de uma mãe, do cuidado de uma mãe. Se preocupe em olhar para os outros como a mãe olha para um filho. Essa pessoa, ela tá bem? Essa pessoa precisa de oração? Ela precisa de alimento espiritual? Essa pessoa, ela precisa de uma palavra de conforto? Ela precisa de Jesus. Ela precisa de Jesus. Ela precisa de ouvir só a palavra de Jesus te ama. Vá procurar saber o que as pessoas precisam. Vá procurar ser uma mãe espiritual. Ser a pessoa que cuida da igreja. Que se preocupa. Que sabe, que as pessoas buscam conselhos. É isso que a gente precisa na igreja. A gente precisa de colunas que estruturem a igreja. E não é só o círculo de oração de mulheres e senhoras. Jovem também. Jovem também pode orar. Jovem também pode evangelizar. Jovem também pode ensinar. Portanto, que busque. Portanto, que tenha sabedoria. O que não pode acontecer é ficar falando baboseira. Não tem como eu tentar pregar e não saber o mínimo. Não saber o que as pessoas precisam de ouvir, que é a palavra, que é a Bíblia. Mas eu preciso saber cuidar dos outros. Você tá me entendendo? Então, é isso. Busque ser maternal, mesmo não sendo mãe, mesmo sendo jovem, tá?
Busque ser uma pessoa que se preocupa com os outros, como a mãe se preocupa com o filho, e você vai ser sempre mais feminina. E transpareça isso nas suas vestimentas, transpareça isso no seu modo de falar, de agir, tá? Seja sempre respeitosa, amorosa, tá? Se preocupe com a sua decência, com o cuidado. Você tem que pensar assim: eu não posso deixar os outros pecarem com a minha vestimenta. Isso deve ser a sua preocupação. E se eu estou também respeitando meus pastores, eu estou respeitando as minhas lideranças. Tirando isso, a sua preocupação deve estar em ser uma pessoa de acordo com o coração de Deus. Não pense muito em roupa, não pense muito que a feminilidade está na maquiagem, que está no cabelo, que está nas unhas. Não, a feminilidade está na sua alma. A feminilidade está no seu espírito de cuidado, no seu espírito de amor de mãe, de amor que Deus tem por nós. Você tá entendendo? Amém.